Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Arte do Bem Viver. Hoje daremos continuidade à série Clássicos da Psicanálise, com um texto muito querido para todos os psicanalistas, que é o texto Recordar, Repetir e Elaborar Novas Recomendações sobre a Técnica da Psicanálise, texto do Freud de 1914. Trata-se de um texto curto, né, mais ou menos umas 6, 7 páginas, dependendo da tradução, da edição, mas um texto que condensa, né, praticamente toda a técnica psicanalítica de uma forma magistral, de uma forma sintética por Freud, né, que com grande simplicidade faz um resumo, né, uma síntese do que seria então o processo analítico, o que seria a técnica da psicanálise. Ele começa então o seu texto falando sobre os primórdios da técnica psicanalítica e das transformações sofridas pela técnica ao longo do seu desenvolvimento. A primeira fase da técnica psicanalítica era a da catarse de Breuer, e ela consistia em focalizar o momento em que o sintoma se formava, em um esforço persistente por reproduzir os processos mentais envolvidos nessa situação, a fim de dirigir-lhes a descarga ao longo do caminho da atividade consciente. Então era necessário recordar e abreagir. Dizendo em outras palavras, era fundamental que a recordação fosse vivenciada ou revivenciada, e que o paciente sentisse toda aquela descarga de emoções, toda aquela descarga libidinal daquele evento do passado, daquele evento esquecido. Então, quando ele abreagia, ou seja, quando ele sentia novamente, vivenciava novamente aquela experiência, abria-se então um caminho para o processo da cura. A abreação, né, essa recordação pela abreação, era conduzida pela técnica da hipnose, né? Então, sabe-se que Freud no início adere à hipnose e utiliza-se da hipnose até hoje, né? Eu trabalho com hipnose também. É uma técnica bastante eficiente para que a paciente consiga fazer o que nós chamamos de uma regressão. O que seria uma regressão, né? Eu faço regressões com pacientes e sempre ficam dúvidas sobre o que é o processo de regressão. Às vezes tem um pouco de medo, né? Será que eu vou, né, virar um zumbi? Será que eu vou, né, não vou conseguir voltar? Não. A regressão é simplesmente produzir um estado de hiperatenção, né? Um estado de atenção hiperfocada, né, melhor colocando, né, que a hipnose pode ser entendida dessa forma, né? Uma alteração da atenção de forma que a atenção fique hiperfocada. Quando se dá o processo de hipnose a uma baixa das resistências, eu brinco dizendo que a gente bota as resistências para dormir, né? Então, se nós pensarmos nas resistências como guardas de prontidão armados, né, na porta de um determinado lugar onde tem um tesouro escondido, um tesouro muito valioso, que impedem o nosso acesso, sempre que tentamos nos aproximar, a resistência vem, né? Os guardas atacam e nós não conseguimos nos aproximar daquele evento que é fundamental para o processo da produção de sintomas atuais, né, do paciente. Na hipnose, eu brinco que nós colocamos os guardas para tirar uma sonequinha, e então nós vamos lá e conseguimos acessar aquela memória, né? A regressão ela tem um elemento de imprevisível no sentido de que há basicamente dois processos. Eu estou fugindo do texto, tá? Estou falando um pouquinho da regressão.
nós podemos fazer uma regressão conduzida, direcionada, ou seja, o paciente recorda vagamente de um evento traumático acontecido numa determinada fase da vida. Então, quando nós colocamos o paciente no estado de hipnose, né, atenção hiperfocada, nós sugestionamos, né, para que ele vá para lá, para que ele volte para aquele momento e reviva aquela experiência, né? Uma outra possibilidade da regressão, e eu tive experiências muito interessantes com pacientes com esse outro tipo de regressão, eu chamo de uma regressão aberta. Regressão aberta. Nós colocamos o paciente no estado de atenção hiperfocada. Então, o analista, né, ou aquele que conduz a sessão de hipnose, eu sugiro ao paciente, né, que está ali naquele processo de alteração de consciência, eu peço que nós sejamos levados a alguma memória que seja importante. Eu me lembro de um paciente que tinha uma insegurança fundamental na relação com as pessoas. E ele tinha muito medo de perder as pessoas, tinha pesadelos com isso, era muito inseguro nas suas relações afetivas com a sua família. Então ele desenvolvia uma personalidade fóbica, né? Então ele era movido, a questão fundamental que o movia era o medo da perda, principalmente da perda das pessoas. Nós não sabíamos o que era, né? Algumas sessões nós fizemos e não aparecia exatamente o que era, mas isso sempre aparecia. Nós então fizemos uma regressão e nós fomos a uma memória infantil dele que havia sido recalcada. E nessa memória infantil ele lembrou de um tio que havia sido assassinado. E o assassinato do tio, que foi um assassinato bárbaro, colocou o restante da família em risco de também ser assassinado. Ele me descreve quando eu era muito pequeno, em torno dos 5, 6 anos, de no enterro do tio. Homens armados, né, passarem no local ameaçando, né, inclusive o seu pai, né, que era irmão do falecido, de morte também. Ele dizia que percebeu o que estava acontecendo, ouvia os adultos, né, mas como criança, né, ele se sentia, além de não ser escutado, de não ser considerado, né, ter sido visto como uma peça coadjuvante, né, por ser uma criança ali, ele sentiu muito, muito medo de perder os seus pais, como havia perdido também o seu tio. Ele sentiu um medo terrível. Ele voltou a sentir esse medo na regressão. Então nós entendemos, né, que aquele evento se constituiu num evento traumático, né, e esse trauma acabou produzindo efeitos na sua vida, acabou produzindo sintomas. Ou seja, ele revivia esta cena, ele repetia esta cena nas suas relações posteriores, né, como se nas suas relações posteriores houvesse sempre o risco de alguém ser morto, de alguém partir, de alguém ir embora. Você pode então me perguntar, então essa técnica é uma técnica fundamental para recordação de um evento traumático? Não é uma técnica fundamental, é somente uma técnica, né? Então é uma técnica que pode ser utilizada em alguns momentos, quando a análise, digamos assim, tradicional das resistências não está surtindo muito efeito, né? Às vezes nós ficamos um tanto quanto andando em círculos, né, tentando vencer as resistências, mas as resistências vão dando 7-1 na gente. Então vencendo, e essa é uma técnica boa, uma boa técnica que costuma ser bem sucedida para vencer as resistências. Mas no geral não se precisa dessa técnica. E Freud percebeu isso. Freud percebeu que com o trabalho, né, a regra fundamental da técnica psicanalítica, que é a associação livre, isso poderia ser feito, né? A associação livre fazia esse trabalho tão bem feito, ou melhor até, do que a técnica anterior, a hipnose. Então a hipnose foi abandonada por Freud, né, que a substitui pela técnica de ouro, né, a regra de ouro, né, da psicanálise, que é a associação livre. O que é
a associação livre? A associação livre é tentar aproximar a fala do pensamento. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, eu explico sempre o que é a associação livre na primeira sessão. E eu digo assim, olha, nós não fazemos isso na nossa vida cotidiana. Nós não fazemos isso. Nas nossas outras relações, nós somos filho, pai, namorado, esposo, esposa, funcionário da empresa, nós estabelecemos relações sociais com as pessoas, e essas relações, elas implicam mútuas considerações. Não posso falar o que vem à cabeça. A gente aprende isso desde muito cedo, Quando nós falamos, nós nos preocupamos com o que o outro vai pensar de nós. Nós nos preocupamos como o outro receberá a mensagem. Então nós nos preocupamos com os efeitos da linguagem. Ou seja, o poder que a nossa fala tem sobre o outro. Então, que a linguagem é um processo que envolve também relações de poder, relações de afeto, o poder dos afetos, digamos assim. Na associação livre, há uma tentativa de quebrar esta qualidade, e produzir uma linguagem um pouco diferente, Nós tentamos produzir um efeito da linguagem, que aproxime a fala do pensamento. Então nós sugerimos a paciente a falar o que vier à mente, sem se preocupar em florear a linguagem, sem se preocupar com os efeitos que esta fala poderia ter sobre o analista. Então, há uma tentativa, mais ou menos bem sucedida, de suspensão do juízo para que se fale o que vem à mente. E este é um processo poderosíssimo, como notou Freud. Por isso que Freud abandona a hipnose e assume a associação livre como a regra fundamental da psicanálise. Quando nós conseguimos, de fato, estabelecer a linguagem na forma da associação livre, nós temos uma grande possibilidade de vencer as resistências. Quando nós paramos e começamos a pensar, olha, como é que eu vou dizer isso? Será que eu digo? Será que eu não digo? Como eu vou dizer isso? Já é a resistência. A resistência já está se armando para impedir que aquilo seja dito. E não somente na forma, mas também no conteúdo. Não vou falar isso. O que o meu analista vai pensar de mim? Ele vai me julgar. Então, é muito interessante, quando nós observamos o quanto na associação livre isso vai... a gente vai se livrando e vai vencendo as resistências. E a associação livre traz também as resistências. Quando se está numa forma de linguagem em associação livre, se fala também da resistência. Fala, olha, eu não sei como eu vou falar isso, eu estou me sentindo mal ao falar isso. Então você vai ali, você vai analisando não somente o conteúdo, daquilo que é dito, como as resistências que estão surgindo naquele processo de fala, que estão em torno daquele conteúdo. E quando estabelecemos a associação livre, além do material inconsciente surgir, as coisas começam a brotar e o material inconsciente vai brotando, vai surgindo, é como se fosse um fluxo, e aí na linguagem nós observamos uma série de coisas, além do inconsciente que surge, nós observamos os tropeços da linguagem, os atos falhos, os tropeços da linguagem, e isso é um rico material de análise. Então Freud vai dizer, finalmente, desenvolveu-se a técnica sistemática hoje utilizada, na qual o analista abandona a tentativa de colocar em foco um momento ou problema específicos. É muito interessante, isso diferencia bastante a psicanálise de outras abordagens. A regra fundamental é um ponto de
fundamental divergência, né, digamos assim, e se espera, é muito comum que o paciente, quando começa a sessão, olhe para você e fale aí, né? Esperando que o analista conduza, que o analista seja um entrevistador, né? Como fosse um médico, né? Eu vou te perguntar como é que tá a barriga, como é que tá as suas fezes, como é que tá seu sono, como é que tá seu humor, assim. Então, na psicanálise, né, sempre se insiste, isso produz momentos muito divertidos e também momentos de profundo teor analítico, né? Quando você fala pro paciente, fala o que vier à cabeça. Se você quer falar sobre o que hoje, eu sempre digo. E para tornar mais fácil, eu costumo dizer o que está vindo ao coração, né? Eu tento trazer isso para uma linguagem mais dos afetos. O que está vindo ao coração? A gente sabe que o coração, né, simbolicamente sai dos afetos, né? Eu sei que apesar de todo o trabalho que a neurociência fez, né, para nos ensinar outras coisas, né, ainda assim a linguagem afetiva é muito poderosa, né? Então fala assim, diga o que vem ao coração, o que está brotando aí dentro, né? Fala com liberdade, né? E não se preocupa com o tema. Eu me lembro de uma sessão em que o paciente, com dificuldade em fazer a associação livre, por causa de muitas resistências, falava assim, Vinícius, eu não sei, cara, pô, diz uma coisa aí pauta um assunto aí pra gente falar. Falei, tipo, que a gente poderia, né? Eu poderia fazer, vamos falar da infância, da sexualidade, né? Mas quando eu falo isso, eu dou tempo pra resistência se armar. Eu sei que ele tinha questões infantis e questões relacionadas à sexualidade, mas se sou eu que proponho, a resistência se arma e a gente não anda. E eu falei, cara, o que você está pensando aí? E ele falou, pô, tô pensando que quando acabar a sessão vai ter o jogo. Ele era tricolor, né? Torcia pro Fluminense. Eu falei, vai ter jogo. Eu falei, então faz sobre isso. Então ele começou a falar. E foi muito interessante, porque a partir do jogo de futebol, quando ele começa a descrever os sentimentos que ele tinha ao longo do jogo, começam a surgir as questões de real interesse. Começam a brotar as questões mais profundas que se tornaram tema não somente daquela sessão, mas tema de toda a análise. Contudo, tanto a técnica antiga, né, da recordação e aberração via hipnose, quanto a técnica atual, que é a associação livre e a análise das resistências, Freud dirá que o objetivo destas técnicas diferentes, naturalmente, permaneceu sendo o mesmo. Descritivamente falando, diz Freud, trata-se de preencher lacunas na memória. Dinamicamente, é superar resistências devido à repressão. Então, ao longo do texto, Freud pagará o tributo devido à técnica da hipnose, né? E ele dirá, olha, devemos ser gratos à velha técnica hipnótica por ter nos apresentado processos psíquicos únicos de análise sob forma isolada ou esquemática, né? Então ele dizia que a hipnose ela contribuiu, né, por nos mostrar como é que se faz isso, como é que se faz o ato de recordar, que é o primeiro passo desse tripé da análise. O primeiro passo é o recordar. Recordar é fundamental, né? E recordar nessa técnica era muito simples, né? O paciente trazia para a consciência, né, junto com os processos mentais envolvidos nessa recordação, aquilo que era inconsciente. Então, ele transforma em consciente aquilo que era inconsciente, trazendo consigo os processos mentais e afetivos envolvidos nessa recordação. E aí vale uma observação, uma bela observação que Freud faz sobre a técnica. Ele dirá o seguinte, olha, esquecer, na verdade, né, cenas ou experiências, na verdade, se reduz a interceptá-las.
Então ele dirá, quando o paciente fala sobre estas coisas esquecidas, ele raramente deixa de dizer, na verdade eu já sabia, na verdade eu até lembrava, né, mas eu nunca tinha pensado nisso. Então o recordar, às vezes a gente tem a ideia, né, de que é uma memória totalmente apagada, totalmente esquecida, mas não, é uma memória que simplesmente não é olhada, não é observada, né? Ela não é colocada no seu devido lugar de importância. É isso que o recalque faz, né? Ele produz, né? Ele coloca uma cena que é muito importante, que é fundamental, como se fosse uma cena secundária, como se fosse uma cena banal da infância. Tem um paciente que tem uma cena fundamental da infância, que ele produz a repetição nas suas relações atuais, né, com muitas resistências quando analisa isso, e a resistência dele coloca essa cena fundamental, que foi um processo de espancamento, né, que o seu pai promoveu sobre ele na frente das outras pessoas numa escola, uma cena de muita humilhação, de muita dor, né, e ele, ao descrever essa cena, ele descreve essa cena vem no processo de associação livre, mas ele vem classificando essa cena como uma cena coadjuvante, como uma cena que não teve a menor importância, inclusive até justifica, né, dizendo, isso na verdade deve ter sido bom para mim, o que na verdade, né, é isso que a resistência faz, né? A resistência não só perverte o sentido daquilo, quanto produz uma classificação de algo que é fundamental, né? Pode ser um trauma, um abuso, né? Um processo de abandono, como se fosse um processo secundário, né? E é muito comum que as pessoas às vezes digam isso, né? Mas se não fosse isso eu não seria quem eu sou grato ao que me aconteceu, porque senão não seria tão forte. Então, isso é evidentemente um mecanismo de defesa que evita, né, que volte a se sentir novamente a angústia produzida naquela cena traumática. Então Freud dirá, em relação ao processo de recordar, né, esse primeiro pé, olha, não apenas algo, mas a totalidade do que é essencial na infância foi retido nessas lembranças. Trata-se simplesmente de saber como extraí-lo delas pela análise. Vale destacar essa frase do texto. Nestes processos, acontece com extraordinária frequência ser recordado algo que nunca poderia ter sido esquecido, porque nunca foi, em ocasião alguma, notado, nunca foi consciente. Surge então uma outra questão. O que fazer então com aquelas lembranças que aconteceram, né, de experiências que ocorreram em uma infância muito remota? Evidentemente, quando nós tentamos nos lembrar da nossa infância, nós temos um limite. É muito difícil, é muito raro que nós nos lembremos de alguma coisa ou de muita coisa ocorrida antes dos 4 anos de idade, por exemplo. Então não temos memórias? Não, sim, temos, as memórias estão lá, né? E aí, nesse ponto, Freud dirá assim, vamos confiar nos sonhos. Vamos confiar dos sonhos. Ele dirá, obtém-se conhecimento delas através dos sonhos e é-se obrigado a acreditar neles, com base nas provas mais convincentes fornecidas pela estrutura da neurose. Tá? Então temos aí uma marca do rompimento de Freud com a hipnose. Né? Vale destacar que com a hipnose é possível acessar estas recordações anteriores aos 4 anos de idade. Não é um processo tão simples, né? É um processo que demanda uma técnica mais apurada, né? Que precisa de um aprofundamento do processo hipnótico, né? Para encontrarmos essas memórias anteriores. Inclusive é possível
aquilo que nós chamamos de regressão até o útero materno. Tá? É possível, né? É uma experiência muito interessante, não é tão simples de chegar, mas é possível. Mas como Freud abandonou a hipnose, ele não vai dar o braço a torcer dizendo que com a hipnose a gente consegue chegar lá, especialmente pelo fato do Freud se considerar um mau hipnotizador, né? E as técnicas utilizadas pelo Freud naquela época, né? Que eram técnicas boas que ainda funcionam hoje, mas às vezes são mais difíceis de funcionar com algumas pessoas, né? Inclusive, a resistência opera na hipnose. Então, quando a gente vai trabalhar com hipnose com alguém, a resistência opera, é difícil hipnotizar algumas pessoas. E aí vale destacar o extraordinário trabalho do Erickson, né? Que criou uma nova técnica de hipnose, né? Que é a técnica ericksoniana, né? Que é extremamente eficiente na redução das resistências. E se transforma num processo suave, menos traumático, né, na condução do processo. Mas Freud não vai dar o braço a torcer, né, porque ele tinha abandonado a hipnose, e ele dirá, olha, para acessar isso daí é com sonhos. Sonhos. E de fato, né, em certa medida ele tem razão, os sonhos também são um caminho muito importante para a recordação de memórias esquecidas, né? Aliás, a interpretação dos sonhos, sempre digo isso para os meus pacientes, a interpretação dos sonhos é um elemento determinante da psicanálise. Eu sempre digo para os meus pacientes, traga os seus sonhos. Nós sonhamos todas as noites, só que nós esquecemos, né? Quando nós entramos lá no sono REM, Rapid Eye Movement, né? Em que os nossos olhinhos ficam dando aquelas mexidinhas, nós estamos sonhando. Mas naturalmente quando acordamos esquecemos. Se nós nos lembramos, eu sempre digo, é porque houve um trabalho extra do nosso aparelho psíquico de pegar esse material onírico e jogar, como se fosse um jogo de vôlei. Ele jogou a bola com tanta força que ela ultrapassou a rede. Então, se nós lembramos, ou fomos acordados no meio da noite por um sonho, ou ao despertarmos, lembramos deste sonho, é um sonho. Esse sonho é muito importante. Então, é um sonho que tem material de análise, né? Então, às vezes um sonho é a análise de uma vida. Às vezes um sonho produz novos desdobramentos no processo analítico. E é muito bonito quando isso acontece. Às vezes a análise chega um momento, né, em que a resistência está ganhando e de uma sessão para outra o paciente sonha. E quando ele conta aquele sonho, as resistências são completamente derrotadas e surge tudo que está ali. Tudo que precisava ser visto, tudo que precisava ser compreendido aparece de uma forma muito bonita, né? Então, esse é um material muito próprio, né? Isso marca muito especificamente a técnica psicanalítica, né? Que é o seu trabalho de interpretação dos sonhos, que é próprio, né? Um método próprio da psicanálise, né? E que ocupa um papel fundamental. Eu fico muito feliz quando um paciente chega para mim e fala assim, Vinícius, tira um sonho, vou te contar o sonho, né? Quando a gente está na mesa de bar, né, a pessoa descobre que você é psicanalista, ou está numa festa, está num encontro de amigos, fala, você é psicanalista, vou te contar um sonho. Você precisa explicar que, olha, a interpretação do sonho só funciona na análise. Não dá para a gente interpretar sonhos dos outros, né? Assim, né? Num bate-papo, né, das pessoas, né, que não são seus analisando. Não tem como fazer isso. Mas na análise é fantástico, assim. É fantástico, né, o quanto isso produz um novo patamar de autoconhecimento, o quanto isso aprofunda o conhecimento que o paciente tem de si mesmo. Então, isto é o recordar, né? Recordar. O segundo pé do tripé é o repetir. Repetir. Aquilo que não é recordado
é repetido por atuação. Vou repetir. Aquilo que não é recordado é repetido pela atuação. Né? Freud dirá, olha, podemos dizer que o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, mas expressa-o pela atuação ou atua, act out, acts it out, ou acting out. Então, ele repete sem naturalmente saber que o está repetindo. Então, aquilo que não é recordado é repetido. Então, nós repetimos na nossa vida posterior, na nossa vida futura, ou de uma forma esquemática, na nossa vida adulta, nós repetimos aquelas cenas do passado, na maioria dos casos cenas infantis, de forma inconsciente, numa tentativa ou de confirmá-las, ou de corrigi-las, ou de redimi-las. Né? Isso vai acontecendo sem nós sabermos disto. Vou contar uma cena muito bonita de um processo analítico. O paciente descreve no passado uma briga que teve em outro país, onde ele estava num determinado lugar com a sua mulher. Ele se afasta um pouquinho e um homem árabe se aproxima da sua mulher com a intenção de importuná-la. Ele não chega a tocá-la, a cena acontece muito rápido, e este homem, ao ver a sua mulher potencialmente sendo importunada, tem uma reação que acaba sendo tanto quanto desproporcional e acaba usando de violência. Né, aborda o homem de forma extremamente agressiva, né, e a ponto, né, de agredi-lo, né, e ter que ser separado por um guarda, quase vai preso, etc. E ele pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não sou uma pessoa violenta, eu nunca briguei, por que eu agi desse jeito? E nesse processo analítico, né, nós voltamos a uma cena infantil, numa cena infantil de violência do seu pai contra a sua mãe. De violência do seu pai contra a sua mãe. E ele começa a associar, né, fazer essa associação, mas ainda não está muito clara essa associação. E ele vai falando, né, e ele entende que está repetindo, né, a impotência que ele sentiu, né, ao ver seu pai importunando, né, e segurando sua mãe, né, ele sente novamente aquele afeto sendo repetido, claro, inconscientemente, naquela situação atual, e isso produz nele uma tentativa de corrigir o trauma do passado. Agora eu tenho como impedir que isso aconteça. E ele sai de si e impede aquilo de uma forma desproporcional. Ele repete. E durante o processo analítico, enquanto ele vai falando com os olhos cheios de lágrimas, ele se recorda, meu Deus, meu pai é filho de árabe. E ele não lembrava disso. Meu pai é filho de árabe. Meu pai tem sangue árabe. E ele, anos depois disso ter acontecido, ele se ligou, né, do quanto aquilo foi potente. Né? Na verdade, ele, ao fazer aquilo, ele estava afastando o pai de praticar a violência contra a mãe. Né? Isso é um belo exemplo, né, de como a repetição funciona. E uma observação muito rica também de Freud sobre a repetição, né, e sobre a compulsão à repetição. Né? Então, a marca, né, da neurose é essa compulsão à repetição. Né? Nós compulsivamente repetimos, né, porque não recordamos. Mas não basta recordar. Né? E aí, passando do Freud para o Lacan, né, sem querer entrar muito no mérito do Lacan para não fugir do texto, é comum que se faça a pergunta, olha, por que será então que mesmo quando eu recordo e eu já sei que faço isso, eu não consigo parar de repetir? Olha, tornar esse processo da repetição consciente já é um instrumento poderoso para amenizar e às vezes bloquear a repetição.
Mas também precisamos reconhecer que muitas vezes a compulsão à repetição permanece. Ou seja, a resistência é mais forte, né, e impede, né, que se mude um processo, se mude aquele processo e que o paciente empreenda de fato um processo de cura. E aí nós temos que apelar, né, para o Lacan, que contribui bastante, né, em seus seminários, quando ele vai apontar o papel do gozo na repetição. Nós repetimos e às vezes, mesmo conscientes de que estamos repetindo, nós gozamos com isso. Parece contraditório, né? Mas é assim que nós funcionamos, né? Nós podemos sentir ao mesmo tempo dor e prazer, amor e ódio, sofrimento e gozo, o gozo com o sofrimento, né? Ou algum gozo envolvido naquele processo de repetição, né? Então, há uma resistência a parar de repetir, há uma resistência a abandonar a compulsão por repetição pelo fato de estarmos gozando com aquela repetição. Olhemos pouco para o texto, né? O Freud dirá algo que é muito corriqueiro na análise, né? Quando nós anunciamos a técnica da associação livre, né, e o paciente, às vezes uma pessoa muito articulada, né, olha para você e fala: não sei, eu não tenho nada para dizer, né? E aí ele se cala, né? E aí nós pedimos ao paciente: diga o que vem à mente. E aí a primeira coisa que acontece é que ele nada tem a dizer. E Freud vai dizer exatamente isso que acontece na análise, né? Diz assim o texto: fica silencioso e declara que nada lhe ocorre. Isto, naturalmente, é simplesmente a repetição de uma atitude homossexual que se evidencia como uma resistência contra recordar alguma coisa. Enquanto o paciente se acha em tratamento, não pode fugir a esta compulsão à repetição. E no final, compreendemos que esta é a sua maneira de recordar. Muito obrigado por ter permanecido até agora aqui nesse vídeo, nesse canal. Esse vídeo será dividido em duas partes. Esta é a primeira parte do recordar, repetir e elaborar, onde estamos tratando aqui no canal Arte do Bem Viver dos clássicos da psicanálise, né? Esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo falou sobre luto e melancolia, uma obra fundamental do Freud, de 1917. Se você ainda não assistiu, ele está aqui no canal. E esse é o segundo vídeo, dividido em duas partes. E este é o fim da primeira parte. Continuaremos em breve com este e outros clássicos da psicanálise, né, e outras obras clássicas da sabedoria universal, sobre a técnica psicanalítica, né, e sobre ciências humanas em geral. Este é o canal Arte do Bem Viver. Fica o meu forte abraço para todos e todas que nos acompanham carinhosamente e têm nos acompanhado desde o surgimento desta iniciativa, né, dessa aventura que é o canal. E saudações de Caronte.